Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 17 de junho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza. Israel parece que controla já 60 a 70% de Rafah e, segundo estão dizendo, estão muito próximos de destruir completamente os 2 batalhões do Hamas que tem aqui na região, né? Uma grande vitória seria o encerramento dessa operação aqui em Rafah nos próximos dias. Olha que coisa, fizeram uma coisa com um negócio, não, que se Israel invadir Rafah vai ser o caos e não sei o que lá, e já está perto de acabar com toda a estrutura do Hamas aqui, sem grandes problemas, né? Continuam as operações também aqui no centro da faixa de Gaza e no norte, né? Na Cisjordânia tiveram algumas ações policiais, mas nada digno de nota. E mais uma vez aqui no norte, um monte de ataques ali ao sul do Líbano e ao norte de Israel também foram identificados aqui, né? A grande notícia que a gente tem hoje é que o Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra, né? Ele tinha montado esse gabinete de guerra, que era um conjunto de lideranças políticas maior do que a própria coligação que governa hoje Israel, para incluir alguns partidos da oposição, e a ideia justamente é que, né, essa guerra é uma guerra de Israel inteira, não tem nada a ver com política, né? Mas com a saída do Gantz da chefia desse gabinete, Netanyahu decidiu dissolver totalmente esse gabinete de guerra, né? Ou seja, voltou agora a ter o comando sobre a situação da guerra apenas da coalizão que sustenta o governo do Netanyahu. E não tem problema nenhum, ele continua tendo apoio para continuar o governo dele, mas certamente agora não pode se dizer mais que é algo, né, de multipartidário ali, o apoio multipartidário a essa guerra, né? E uma outra notícia surpreendente, o Uri Geller tá vivo ainda, cara. Eu lembro de ter ouvido falar desse cara lá atrás, né? Aquele cara que entortava a colher, você lembra? Pois é, diz ele que ele ajudou a derrubar vários mísseis do Irã contra Israel usando telepatia, hein? Será que é verdade isso? Essa notícia foi sugerida por Arbusto Touceira Matagal, queria ganhar picanha, levei linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vendo aqui a situação na faixa de Gaza, em termos de território conquistado aqui, não tem nenhuma grande diferença, é a mesma figura que a gente está vendo aqui já há alguns dias, mas a gente tem algumas informações aqui, né? O exército israelense continua atacando o Hamas ali na região de Rafah. Além disso, continua ali também atacando lá em Bureij e nos outros campos no centro de Gaza, né? Em Rafah, particularmente, o exército diz que a divisão 162 já derrotou metade dos batalhões do Hamas ali em Rafah e vai ter o controle completo da área nas próximas 2 semanas, né? Excelente notícia isso daí, né? Tá caminhando bem a operação ali em Rafah, né? E aquilo que eu falo para vocês, que impressionante isso, né? Falaram tanto que não, que ia ser um caos, que ia ser um genocídio, não sei o que lá, e a operação já está chegando no final, já a operação ali em Rafah, sem grandes problemas. Segundo esse outro canal aqui, o exército israelense já controla cerca de 60 a 70% da cidade de Rafah, e 2 batalhões do Hamas estão próximos de serem totalmente derrotados, né? Então, excelente notícia a operação ali em Rafah. Bom, isso daqui é na Cisjordânia, uma operação policial que teve por aqui, próximo de Hebron, nessa região aqui, e tá aqui a operação feita ali na região, operação contra terroristas, né? Só um exemplo, tem várias operações dessas acontecendo aqui na região. E lá no norte de Israel, sul do Líbano, o Hezbollah lá no sul do Líbano continua trabalhando muito com a questão dos incêndios. Os incêndios são um problema tanto do lado do Líbano quanto do lado de Israel também, tá? Aqui teve um caso de um carro israelense aqui, olha só que impressionante isso, né? A câmera capturou exatamente o momento em que vem um míssil do Hezbollah, que o míssil atinge bem no acostamento na frente do carro, né? Certamente causou danos ao carro, porque um míssil desse tamanho, quando tem a explosão, ele gera onda de choque, né? Gera destroço, gera um monte de problema, fragmentos e tal. Então, mas aparentemente não teve muitos danos, apenas danos pequenos nesse carro que estava gravando, né? Impressionante a imagem aqui.
Bom, isso daqui são imagens do sul do Líbano, né? E o pessoal está fazendo a conta aqui que, olha só, o sul do Líbano está cada vez mais parecendo com a cidade de Gaza. No final das contas, tem tudo para aparecer mais para o final do verão, como a gente já falou. Israel, por enquanto, está apenas considerando uma operação militar por terra no sul do Líbano. Não decidiu ainda se vai fazer ou não, a decisão deve acontecer no final do verão. Mas a verdade é que existe uma chance grande disso acontecer, porque o Hezbollah continua atingindo áreas no norte lá de Israel. Esse aqui é o vilarejo de Aita Ash-Shabi e está realmente muito destruído ali na região, né? Bom, e a gente teve mais um ataque feito por drone israelense no sul do Líbano, que matou o Mohamed Ayoub, que é um líder ali na unidade de foguetes do Hezbollah, né, na região regional de Nasser. E foi morto neste ataque, que é um outro ataque. Sabendo que a gente teve alguns ataques, a gente não teve confirmação ainda se mataram ou não oficiais do Hezbollah por ali. Esse daqui a gente já tem a confirmação de que atingiu esse líder aqui, o Mohamed Ayoub, né? Aqui está o comunicado do Hezbollah também falando que teve esse tipo de coisa, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande mudança aqui, está meio parado a situação ali em Israel esses dias, né? Bom, a gente falou sobre os palestinos que criticam o Hamas, né? E esse pessoal tem sido cada vez mais vocal nisso, porque a verdade é que o Hamas, a troco de absolutamente nada, causou uma destruição completa na faixa de Gaza. A troco de quê? De estuprar pessoas, de matar pessoas? O que ganhou com isso, né, no final das contas, né? A verdade é que as reclamações de palestinos contra o Hamas são cada vez maiores. E aí, a Al Jazeera não poderia permitir isso, né? Então parece que teve um caso aqui em que a Al Jazeera silenciou uma entrevistada porque estava criticando o Hamas. Não pode criticar o Hamas. Olha só que absurdo, né? A Al Jazeera, mais uma vez, tal como a esquerda mundial, se posicionando do lado de terroristas e pessoas do mal, né? Um absurdo isso. Bom, a grande notícia do dia foi essa daqui: o Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra depois da saída do partido centrista, né, do Gantz, que era o presidente disso daí. Isso retornou Israel para a configuração antes do dia 7 de outubro. Né? Então, no dia 7 de outubro, com a tragédia feita pelo Hamas, o governo israelense, né, fez esse gabinete de guerra para decidir de forma conjunta com a oposição sobre as ações na guerra, mas o Gantz preferiu sair, coisa e tal, por questão política, e isso é um problema? Em princípio não é um problema. O Netanyahu continua controlando o governo, continua fazendo as operações ali. Agora, isso pode ser um problema. Em que sentido? Se a oposição abandonou o gabinete de guerra, pode ser porque a oposição está se preparando para criticar o governo, né, muito fortemente. Eles não podiam criticar o governo se faziam parte do gabinete de guerra. Como é que vai criticar a guerra se faz parte do gabinete de guerra, né? E o fato deles terem saído pode indicar que o Netanyahu vai sofrer uma pressão maior política aí nos próximos meses, né? Não deve ser uma coisa imediata, senão ficaria muito na cara essa estratégia da oposição, mas certamente em algum momento eles vão fazer isso, né? Bom, tem aqui a notícia também explicando que justamente foi com a saída do ex-general centrista, o Benny Gantz, do governo. Então a expectativa agora é que vai continuar a guerra do mesmo jeito, mas com um grupo menor ali de ministros e coisa e tal, né? Vamos aguardar para ver o que acontece aí adiante, né? Bom, e a gente tem aqui uma grande manchete que ninguém esperava. Cara, eu lembro do Uri Geller, cara, passando no Fantástico, era o quê? 1980, 1990, isso é antigo pra caramba, nem sabia que esse cara estava vivo ainda, né? Uri Geller era aquele cara que pegava a colher assim, entortava a colher com a força da mente, assim, fazia uns truques, é um truque, lógico, né? Mas é um truque bem feito, era bem legal, como ilusionista o cara é bem bacana. Aí agora eu acho que ele deve estar meio aí no ostracismo, né? Ninguém fala mais dele. Ele falou aqui que eu tomei parte na derrubada de mísseis iranianos no ataque contra Israel. Eu derrubei alguns com telepatia, né? Telepatia. É brincadeira, só para fazer uma piadinha no final do nosso programa aqui, né? A verdade é essa. Ninguém acredita nisso. O cara é um ilusionista, é muito bacana. O show dele é muito legal, o show é muito bacana, mas não é verdadeiro isso, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.